Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta ao Papo Leve. Hoje a gente vai falar, a Marie vai dar o tema hoje. E a gente vai bater um papinho, né? Sempre suave com vocês aí. Espero que todos estejam bem. Oi, Mar. Oi, Kate, tudo bem? Hoje eu estava pensando muito sobre o que é liberdade. Nesse momento, né, onde parece que a nossa liberdade está restrita, que a gente não pode se movimentar livremente como a gente gostaria, eu fico pensando muito na profundidade do que é ser livre, o que realmente é ser livre e como que a gente pode experimentar essa liberdade real e não ilusória. Porque muitas vezes a gente acha que se movimentar e ficar indo e vindo e encher a nossa agenda de compromissos, enfim, é uma liberdade, a liberdade de fazer, né? E eu fico pensando quanto a gente está presa a esse fazer constante, como a gente está presa a essas rotinas constantes. Porque no momento onde a gente não pode mais realizá-las da maneira que a gente realiza, surgem um monte de sentimentos e emoções. E muitas delas um tanto quanto sombrias, né? Medo, ansiedade, angústia, solidão. Então, qual é a nossa real liberdade? Porque a liberdade ela reside no lado de fora das coisas que a gente está fazendo, ou a liberdade reside na nossa poder de escolha interno, né? De ser livre para escolher verdadeiramente o que a gente gostaria de estar manifestando. Porque, caso contrário, a minha sensação é que a gente fica tão preso a isso que quando isso nos falta, a gente entra em desespero. E isso não é liberdade. Então o que é prisão, o que é liberdade? Eu fiquei muito refletindo sobre isso, assim, nesse exato momento. É engraçado isso que você está falando, porque realmente essa semana eu percebi muito isso com as pessoas que eu converso. E na minha própria casa, né? Mas assim, muito essa semana as conversas foram muito voltadas para esse tema, porque muita gente falava para mim assim, eu gosto de ficar em casa, mas o problema é que eu não posso. Eu acho que o que está faltando, na verdade, é a liberdade ou a possibilidade de escolher quando eu quero sair, sabe? E não poder, porque tem um monte de gente que ama ficar em casa, assim como tem um monte de gente que ama sair, né? Mas essas pessoas que gostam de ficar em casa, que estão tendo essa possibilidade de ficar mais ainda em casa, também estão ficando incomodadas. É engraçado, né? Algumas delas, porque sentem de fato essa sensação: estou privado da opção, né? Da minha escolha. E apesar de estar fazendo algo que eu gosto e que não seria um problema se não tivesse essa interrupção aí, né? Se não tivesse que ficar em quarentena, eu passaria o final de semana inteiro em casa e adoraria, mas como eu estou sendo obrigado a ficar, então me causa incômodo, me causa desconforto, né? Me causa sensações. Essa semana foi a semana de ouvir muito sobre isso, assim. Parece que cada semana é um tema para as pessoas. Parece que conforme vai passando os dias de isolamento social, vai se criando, cada semana vai saindo assim um tema da nossa cabeça, né? Um tema do nosso coração, e de alguma forma a gente vai. Todo mundo parece que vai se conectando e entrando naquele estado. Então, cada semana é um tema. Eu acho que a primeira semana foi uma semana meio de ansiedade, aí a segunda semana, uma semana que já foi entrando as coisas nos eixos, eu já fui entendendo mais ou menos o que é que eu tenho que fazer, as coisas já foram se organizando, e aí começou a entrar nesse estado de preocupação com o meu estado de liberdade, com as minhas escolhas, eu estou sendo privado das minhas escolhas, então começa a causar um incômodo grande, mesmo para quem gosta muito de ficar em casa, porque ficar em casa é gostoso, né? Não é ruim ficar em casa, é o seu lar, é o teu espaço, a não ser que você tenha algum incômodo dentro da sua casa, ficar em casa é muito gostoso, né? E se tem um incômodo dentro de casa, também é o momento de enxergar isso, né? É esse momento que tudo se maximiza para que a gente possa limpar. Mas teve
um dos grandes cursos que eu fiz, assim, e gosto muito, que é os estudos de Gurdjieff, né? O Gurdjieff, ele criou a Escola do Quarto Caminho, e ele vai trabalhando muito essa temática da liberdade, né? O que realmente é ser livre. E me pegou muito na época que eu estava participando dos grupos, tudo, que a gente trabalhava muito em fazer as coisas que a gente não gosta. Porque a gente se acostumou, e logicamente que isso faz parte da nossa essência, a gente tem que buscar fazer aquilo que a gente gosta, mas o quanto também a gente só consegue estruturar o nosso emocional se a gente está realizando aquilo que a gente gosta. Se algo sai fora do nosso controle, se algo mexe com o nosso sentimento de tipo, não gosto de fazer isso, já surge raiva, já surge ansiedade, já vem e mexe com todas aquelas sombras nossas, né? Então ele falava assim, até o gosto e o desgosto acaba sendo uma prisão. Eu não consigo me movimentar entre o gosto e o desgosto de uma maneira suave. Então, muito do nosso trabalho era poder também se movimentar nos nossos desgostos e não só nos nossos gostos. Porque se a gente olhar fundo dentro da gente, o quanto a gente se vicia, né, em certos movimentos que a gente pode afirmar, eu gosto disso. Mas a pergunta é, quem que gosta? Desde quando? Por que você gosta disso? E aí a gente começa a perceber o quanto de condicionamento tem atrás mesmo dos nossos desejos, das nossas aversões, né? Então, eu acho interessante olhar nesse aspecto, assim, que talvez a liberdade real seja estar livre desses condicionamentos externos. Então, quando vem essa proposta maior, que independe da minha vontade, olha, agora você vai ficar quarentena em casa, né? Vem uma criança mimada que fica se batendo, não, mas não era isso que eu queria, não era isso que eu queria, não era isso que eu queria. E quem tem filho sabe muito bem, né, como que é. Mas Osho fala, tem um livro do Osho, o último que eu li, A Liberdade de Ser Você Mesmo. E tem um outro que ele fala sobre maturidade. Eu não lembro em qual dos dois que ele fala que a liberdade, ela não é uma liberdade ela é uma liberdade para. Então, todas as vezes que você entra num estado de pensar na liberdade de alguma coisa, você entra nesses conflitos todos que você falou agora. Porque, de alguma forma, você está tentando se livrar de algo. E ele fala muito no sentido de que a liberdade para... eu me sinto, e eu conecto isso muito com essa coisa toda que as pessoas falam hoje de propósito de vida, né? De ter a liberdade de criar, porque quando você está num estado de criação, né, você consegue de alguma forma, você se conecta de forma diferente com as coisas, você sente uma energia diferente, a tua felicidade, a tua alegria quando você cria, quando você constrói, né, o teu coração vibra mais alto, né? I never